Olá pessoal, tudo bem? Então, nós temos mais um vídeo hoje para vocês. Então, nosso propósito basicamente é poder. Nós estamos trazendo assuntos do Vem e Segue-me, mas de uma forma um pouco mais contraída, de uma forma um pouco mais jovem, né? Um pouco mais aberta. Consequentemente, durante o processo a gente vai estar abrindo, né, para conversas de todo tipo, mas basicamente isso, né? Nós temos nossos dois outros integrantes, né? Você pode se apresentar. Meu nome é Vida e, gente, se vocês não assistiram os últimos 2 vídeos, volta pra assistir, porque eu adoro convidar vocês a assistir os outros vídeos, porque a gente tem muita coisa boa aí que a gente comentou aí nas Exatamente, nós tivemos já 2 aulas, essa é a terceira. Meu nome é Lucas Guerreiro e estamos muito felizes de estar compartilhando essas mensagens que estão aqui no Vem Segue, poder trazer um pouco, né, nossas perspectivas sobre isso. Perfeito. Qual que é o tema de hoje? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre Adão e Eva, né? Exato. Vamos estar falando um pouco mais sobre eles, né? Vamos estar comentando algumas coisas sobre o papel do homem, o papel da mulher e todas essas coisas. Vamos estar trazendo esses assuntos, tentando sempre, como a gente sempre fala, né? Manter sempre a reverência, mas poder sempre estar compartilhando de um jeito muito, muito legal. Nossas experiências, né? Também Sim. acho que é importante. Tá, agora quando você ouve, então já vou começar provocando aí. Quando que você ouve, vou perguntar pra ela, mas depois a gente pode trazer nossa perspectiva masculina da coisa. Mamãe. O homem dominará sobre a mulher, né? Que tem essa expressão na Bíblia, na designação aqui, que a mulher é uma adjuntora. Eu não lembro exatamente a palavra que eles usam, na verdade. Você lembra? O homem dominará sobre a mulher. Dominará. Dominar. Então, quando você ouve isso, dominar, o que vem na tua mente? Será que o homem é mais importante? O homem que tem que ser o... Eu vou ser honesta, gente. Pode ser que isso não seja necessariamente a minha visão, mas o que vem na minha mente, assim, primeiro, é esse pensamento. O pensamento, tipo assim, que o papel da mulher é estar ali, né, coagida por trás, né, e o homem submissa, está disposta a fazer o que seja para o homem. Eu acho que esse é o pensamento, né? A primeira coisa que vem na minha mente quando eu ouço dominar. Porque dominar é uma palavra muito forte, né? Pra você estar ali, tipo, dominando uma situação. Você tá sendo, não sei, os holofotes estão todos ao seu redor. E não sei, pra minha mulher ficar ali meio de trás. A primeira coisa que vem na minha mente. Mas eu acho que de muitas pessoas Sim, que leem acho que é normal, né? a Bíblia, essa expressão, né, pensam nisso. Felizmente temos a explicação de um apóstolo e a esposa dele aqui no manual do Vem Segue-me. Vamos ler o que diz. O elder Dale G. Relund e a irmã Hugh Libert Relund explicaram que um marido justo ministrará, ele reconhecerá seu erro e buscará perdão. Ele será rápido em elogiar, ele considerará as preferências dos membros da família. Ele sentirá o grande peso da responsabilidade de atender às necessidades de vida e proteção de sua família. Ele tratará sua esposa com maior respeito e consideração. Ele abençoará a sua família. Então, quando fala dominar, na verdade é presidir, proteger. Como nós temos na proclamação Família ao Mundo, né? Que o homem é o responsável por presidir a família. Não significa que ele manda, que ele domina no sentido dele, toma todas as decisões sozinhos e a mulher tem que obedecer. Não é assim o evangelho. Quando fala que a mulher foi tirada da costela de Adão, é simplesmente um símbolo que representa que eles estão lado a lado, né? Eu acho que é importante. Unidos. E nem o homem é mais importante que a mulher e nem a mulher mais importante que o homem. Tem papéis diferentes, mas são iguais. Sim, com certeza. Eu acho que vem das responsabilidades divinas também. Nós temos um papel que não pode ser feito pelo homem, que infelizmente não importa. Não tem como um homem fisicamente, né, trazer um filho de Deus ao mundo. Acho que são, querendo ou não, fisicamente, divinamente, nós temos papéis diferentes. E eu acho que é importante a gente lembrar que um completa o outro de uma maneira diferente. E essa palavra dominar, eu acho que é importante também lembrar que é um priorizar o outro, priorizar a família em geral, mas priorizar um ao outro também. E eu gostei muito do que você disse em relação a essa parte de dominar. Bom, eu gosto sempre de tratar assuntos quando são um pouco mais assim, com um pouco mais de cuidado do que geralmente. Porque nós somos imperfeitos, nós não falamos... E porque eu também me conheço, eu sei que eu tenho opiniões muito fortes e meu propósito não é ofender nem nada disso. Sim.
Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de poder pontuar logo de início é o fato de que quando o Senhor ele fala de que quando ele fala geralmente sobre o sacerdócio, geralmente é conotado para o homem, né? Uhum. É sempre voltado para esse ponto. E a diferença do papel do homem quando ele coloca a mão sobre as cabeças de um filho para poder dar uma bênção e de quando uma mãe faz uma oração pedindo pela bênção de um filho é simplesmente pelo ato formal de usar o sacerdócio, né? Mas o sacerdócio é o mesmo. Inclusive, e ela, inclusive como mãe, age pela autoridade do pai, né? Então, eu acho que é muito importante lembrar de que, às vezes, é muito estressado o fato de que cria domínio, cria isso, cria aquilo, o homem é maior do que a mulher, etc, etc. E eu acho que não tem nada a ver com isso. E como eu falei, existe sim a igualdade. O Senhor trabalha com ordem e é dessa maneira que ele estabeleceu, né? Mas não existe diferença entre um e o outro. E eu gosto muito de procurar... Eu sou muito curioso sobre a etimologia, né? É uma das coisas que eu gosto muito. E assim que... Ver o significado das palavras. A raiz das palavras, né? De onde ela veio. E eu fui procurar domínio bem rápido no Google enquanto a gente falou sobre isso. É bem que eu percebi, mas... E eu fui buscar bem rápido aqui. E quando você procura domínio, a primeira palavra que aparece junto com ela é propriedade. Então, basicamente, quando fala que... Quando pode ser colocado que Adão tem domínio sobre Eva, ou tem basicamente de que é uma coisa que ele cuida como dele. Que é e outra responsável. que é responsável, como ele estava falando aqui agora. E outra coisa é que quando o Senhor ele fala sobre na criação da terra, ele fala que deu ao homem domínio sobre os animais, etc, etc. Não significa que ele vai estar então, tipo, parece que a mensagem ficou um pouco ruim no meio. Mas o que eu quero dizer com isso é que, tipo, é a questão do cuidado. A gente tá ali responsável por cuidar daquilo. E não para poder ser ruler, né? Não para ser um... Por isso que fala assim, injusto domínio, né? Injusto domínio. Porque tem o domínio, que é uma parte de Deus, que é você cuidar, você amar, você valorizar, fazer crescer. E tem o injusto domínio. Exatamente. E como você falou que é igual, eu acho que é o contrário também, né? A mulher também tem que cuidar do marido, também tem que cuidar do homem e dos filhos, tem que tratar uma coisa como uma coisa especial. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, especialistas em inglês, o que significa hater? Hater. Bom, são todos aqueles que vão de contra a ideia que manifestam um ódio, não é? Sim. Mas eu acho que principalmente contra uma pessoa específica. Exatamente. O maior de todos os haters é Satanás. Ele odeia a mulher. Odeia a mulher. No Jardim do Éden, quando Deus expulsa a serpente, ele diz que a semente da mulher vai ter poder para pisar na cabeça da serpente, né? A semente da mulher é Jesus Cristo, porque o único que nasceu apenas de uma mulher, sem a participação de um homem mortal, foi Jesus Cristo. E Satanás odeia a mulher, porque a mulher, Maria, é que trouxe o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que vence Satanás e a morte. Por causa disso, eu tenho a impressão que Satanás tem, por toda a história do mundo, procurado destruir o gênero feminino e o valor que tem a mulher. Você pode ver que em muitas culturas a mulher ela é considerada abaixo dos escravos, ao nível dos animais ou até inferior. As mulheres são muito desvalorizadas em toda a história do mundo. E nós somos gratos por vivermos numa época onde as mulheres têm mais participação, mais possibilidade. Mas isso não é verdade em muitos lugares ainda. Com certeza. Infelizmente, existem atitudes machistas, atitudes de pessoas que não se importam com o dom e as coisas que a mulher traz. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina o contrário, que a mulher é igual ao homem e que tem papéis diferentes, mas que são essenciais, que sem a mulher o plano de Deus não pode existir. Mas é por isso que estamos aí também, né? Para quebrar esses paradigmas do mundo, que o mundo impõe na gente, que é possível você... sim, buscar o seu crescimento pessoal, educação, mas também se importar com o lado eterno, né? Uma família. Você não precisa escolher. Eu acho que é muito engraçado como o mundo faz a gente pensar que a gente precisa escolher entre ter uma família, priorizar a família, saber o seu papel como mãe, esposa e filha.
isso tudo, e também ter uma vida, né, bem-sucedida profissionalmente, ou buscar o seu conhecimento. Acho que é importante a gente lembrar que estamos aí para todas as gerações que vai passando, para provar que é possível nós seguirmos todos esses planos. A gente só tem essa ideia de que, se eu fizer um, não posso fazer outro, se eu fizer outro, não posso fazer outro. A esposa do Elder Ray Lund aqui, a Sister Ruth, ela uma grande advogada. Ela recebeu prêmios recentemente, né? E ela teve uma vida. Teve filhos, mas também teve uma carreira. Minha mãe é um grande exemplo. Vocês falaram da mãe de vocês? No No último outro vídeo. vídeo, deixa eu falar da minha mãe. A minha mãe com 6 filhos. O meu pai não conseguia prover para casa com 6 filhos sozinho. Minha mãe teve que trabalhar. Ainda que quando os filhos eram pequenos, ela trabalhasse bem menos. 4, 6 horas por dia. Mas tinha que trabalhar. E eu sou grato por minha mãe ter continuado os estudos dela, ter trabalhado e ter ajudado meu pai a prover para o lar. Então, mulheres, como a vida falou, se você tem um sonho de ter uma carreira, você não precisa deixar isso. Talvez tenha que diminuir o ritmo em algum momento, quando seus filhos são pequenos e precisam de mais atenção, porque esse é seu chamado mais importante. Como o chamado de um homem mais importante é ser pai, né? E prover para os filhos. Mas se você fizer isso, todas as coisas vão ser dadas. Você vai ter possibilidade de encontrar regozijo numa carreira e num trabalho e também na família. E se decidir não trabalhar também, tudo bem, pode ficar em casa, você é valorizada. Não vai nessa pressão do mundo, né? Também de que não você se sinta precisa contrária. ser uma coisa só. Você, como filha de Deus, escolhendo o que é melhor para você e para sua família, vai encontrar regozijo. Eu só gostaria de falar uma coisa uma palavra que Vida falou eu como eu falei, eu sou muito curioso de poder entender a raiz delas, né? Ela falou sobre paradigma. E paradigma é basicamente a forma como nós vemos o mundo, né? É a forma como eu, Alex, vejo as coisas. Bom, eu gostaria de poder estender isso. Não vou falar especificamente para mulheres, para homens. Eu vou falar para todo mundo. Eu acho que é um convite muito importante de poder ter a visão que o Senhor espera que nós tenhamos das coisas. Se uma mulher dentro da igreja se sente inferior, eu convido a poder aprender sobre o sacerdócio. E se o homem ainda acha que a mulher deve ser inferior ou ainda precisa entender o papel da mulher, o convite é a mesma coisa, sobre Muito compreender e estudar sobre o exemplo das mulheres, como a esposa de Leí, própria Emma, que para mim é um grande exemplo, independente das coisas que aconteceram, Eva e etc. Então, acho que são exemplos muito bons, porque a gente não vai estar aprendendo sobre o que eu, Alex, acho, ou o que Vida acha, mas sobre o que o Senhor, ele acha sobre essas coisas, que é o que mais importa. E porque eu acho que tem que ser desfeita essa ideia sobre desigualdade. Inclusive, a gente vê tantas coisas no mundo hoje falando sobre igualdade, que eu... Desculpa, mas é a minha opinião, que eu acho que o mundo entende de igualdade cada vez menos. E porque quanto mais eles falam sobre igualdade, mais desigualdade eles criam. Então, é por isso que eu acho que é importante entender a perspectiva do Senhor sobre esses assuntos. Sobre entender o paradigma e ter um paradigma aumentado, ampliado, né? Pelo que o Senhor deseja que a gente possa aprender. Fico curioso, como que vocês adquiriram essa sabedoria, essa visão? Como vocês mudam esse paradigma? O que vocês fizeram para... Porque tem muita pressão no mundo, na mídia, na faculdade, alguns professores, né? A gente estuda uma faculdade que é da igreja, mas se fosse uma outra faculdade, eu lembro quando eu fiz a minha escola de Direito, os professores diziam totalmente o contrário do que aprendi na igreja. Como que vocês fazem para adquirir essa visão das coisas de Deus? Eu posso começar. Pode ir. Eu posso começar. Eu estava conversando com Vida antes, quando a gente estava no caminho, e a gente estava falando sobre como a maneira mais fácil de você lidar com assuntos complicados é voltar para a simplicidade. Se é difícil para você entender sobre como, não sei, sabe, traz assuntos complicados. Inclusive dentro do Evangelho, você vai encontrar respostas se você estudar fé, arrependimento, batismo, convênios, né? Todas essas coisas. Eu acredito que é a mesma coisa para mim. Eu acredito que quanto mais simples você torna a compreensão, porque tá tudo ali. O Senhor nos deu todas as coisas que a gente precisa. As Escrituras nos deu profetas e principalmente nos deu oração, que é o meio da gente buscar ter resposta para as dúvidas que realmente inquietam a gente, né? E, bom, eu acho que é importante também ter o fato de que, para algumas pessoas, algumas dúvidas são muito sérias.
E não vai ser uma coisa que simplesmente sentar e fazer uma oração, ou ajoelhar e fazer uma oração, sentar e ler as escrituras, vai responder isso de imediato. Sim. Mas eu acredito que primeiramente buscar nas fontes corretas o conhecimento, né? E depois ter paciência para poder receber a resposta. Se isso é uma coisa que realmente te deixa inquieto. Eu acho que algo que estávamos conversando sobre isso também tudo bem você reconhecer as suas perguntas. A gente estava falando muito disso. Dúvidas, perguntas. Para mim, pelo menos, pessoalmente, vida, é importante eu reconhecer que eu tenho muitas perguntas, principalmente sobre um tópico, talvez até um pouco mais complexo, né? Dessa coisa de responsabilidades e tudo. Reconhecer que você tem essas perguntas e o que você pode fazer, que princípios que você pode estudar, que doutrina você pode estudar que vai fortalecer o seu compreendimento dessa pergunta que você tem e você buscar da maneira simples, que nem o Alex estava falando. Porque simplesmente com o espaço, essas coisas, são os ingredientes que o Senhor deu pra gente, diretamente, né, por revelação, que a gente tem que fazer. Não é à toa que Ele deu esses ingredientes pra gente. E, pra mim, eu acho muito importante reconhecer. Eu aprendi muito, principalmente na missão. Eu sentava lá, a gente tinha, né, os nossos horários de estudo, eu estudava as coisas que a gente tinha que ensinar as outras pessoas, mas eu fazia o meu estudo assim. Quais perguntas que eu tenho? Que princípios que eu posso estudar que vai me ajudar a entender isso? E como que o Senhor quer que nós fortalecemos nosso testemunho? Como que eu posso perguntar isso diretamente ao Senhor? Vou me ajoelhar, vou orar. Realmente estou sendo sincera com o Senhor? Não sei, eu acho que tem essa relação direta. Sim. Eu acho que eu gostei do que vocês falaram. Excelente. Pessoal, se aplicarem esses princípios, vocês vão ter essa mudança de paradigma, essa perspectiva nova sobre as questões e desafios que surgem hoje em dia, né? O papel do homem, da mulher, a importância de uma família, e todas essas coisas. Existe muita discussão também. Para terminar, eu vou trazer esse tema polêmico. Lá vem. Que é tratado de certa forma nessa aula e na anterior também. Sobre pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. E querem ser membros fiéis da igreja, viver os mandamentos, mas tem esse desafio específico. Uma pessoa assim, que tem esses desafios, sente atração por uma outra do mesmo sexo, sente atração pelos dois sexos, ou não sente atração nenhuma, como que pode lidar com o Evangelho de Jesus Cristo e ter essa visão? O caminho é o mesmo para essa pessoa? Eu não sei quantas pessoas sabem, mas o irmão do presidente, do Elder Christofferson, ele é homossexual, né? Sim. E ele tem os desafios, ele tem todas essas coisas, mas mas ele é uma das pessoas que sempre buscou fazer, né? Continuar fazendo todas as coisas corretamente, etc. E um ponto sobre isso, assuntos polêmicos já me deixam com o coração apertado, porque eu espero que não... Existem minha opinião, existem coisas que são... E a gente quer ser sempre cuidadoso para respeitar o ponto de visão dos outros. Exato. Né? Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi durante o tempo foi que o Senhor ama todos os seus filhos da mesma maneira. Ele não vai fazer diferença de... Ele não vai separar entre branco, preto, ele não vai separar entre homem e mulher, ele não vai separar entre gay e hétero. O Senhor ama todos nós da mesma maneira. Isso me lembra do seu comentário inicial, que você falou que hoje parece que fala tanto de igualdade, mas na verdade está criando categorias e divisões. Pois é, né? Pois é. E uma das coisas que, inclusive, um paradigma que tem que ser quebrado, uma ideia que tem que ser quebrada é que os membros da igreja, ou a igreja em si, ela repudia todos os homossexuais. Não é verdade. Olha como tá minha muito ala. errado, né? Olha como é minha ala. Minha ala tem o presidente da escola dominical é homossexual. Eu sou o primeiro conselheiro, o segundo conselheiro do quórum de elders é homossexual. O secretário do bispo é homossexual. E eles são homossexuais porque eles se posicionaram assim na internet e falam abertamente sobre isso. Não obstante, eles conhecem e seguem os princípios de salvação, no sentido de que eles amam a Deus, eles são dignos de uma recomendação para o templo. E às vezes, as pessoas que não têm esse desafio, olham para eles e acham que existe algum pecado ou algum problema, e não necessariamente. Ele tem um desafio. Se você não tem um braço, você tem um desafio. Se você tem uma depressão, você tem um desafio. Se você tem atração por pessoas do mesmo sexo, é um outro desafio mortal que ele tem que lidar.
embora os nossos desafios sejam diferentes, todos somos iguais, porque somos filhos de Deus. E o caminho para a salvação é o mesmo. A doutrina não muda, né, baseada nos nossos desafios. Eu acho que é muito pelo contrário. E uma coisa importante de lembrar é que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Deus. É valioso lembrar isso. E por mais que não apoiamos o casamento de pessoas do mesmo sexo, como nós falamos, né, o Senhor, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E a gente ainda é preciso reconhecer esse fato, que existem pessoas que lutam com esse desejo, e elas e o Senhor sabem a forma como vai poder lidar com isso, porque a gente não tem esse desafio, a gente não vai poder falar exatamente com propriedade como isso funciona. Mas é importante lembrar de que a lei do Senhor ainda é essa, né? Que o casamento entre homem e mulher foi ordenado por Ele. Ao mesmo tempo que defendemos a doutrina do homem e da mulher casados e a instituição que Deus estabeleceu, nós mostramos amor a nossos irmãos e irmãs que sentem, que têm esse desafio. E nós queremos dizer, vocês são nossos irmãos e irmãs, vocês podem conviver conosco, podem servir conosco, pode rir com a gente. Eu tenho amigos, vocês têm amigos provavelmente que têm desafios grandes, não apenas a respeito da sexualidade, mas outros tipos de desafio. Não é por isso que você vai deixar de ser amigo eu acho da pessoa. que, acima de tudo, o respeito, né? Você sendo religioso ou não, você acreditando que é certo ou não, acho que respeito. Acho que se o mundo aprendesse a se respeitar um pouco mais, se respeitar o desafio dos outros, respeitar a maneira como a pessoa está lidando com esse desafio, não olhar para a pessoa e falar assim, nossa, mas olha as coisas que a pessoa está fazendo, não tem juízo. Gente, cada um está numa fase diferente da vida. A gente estava falando sobre isso, cada um está numa fase diferente da vida. Cada um tem que passar por certas provações ou talvez dificuldades, desafios. Por uma razão maior, você não sabe. Então, acho que o respeito, ele tem que ser... É o mínimo que a gente tem que ter hoje em dia. Isso é verdade. E uma coisa que eu gostaria de falar, bom, obviamente, eu não represento a igreja quando eu falo essas coisas. Nenhum né? de nós. A gente não tem esse poder, mas uma vez que nós como membros da igreja Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, nós temos aqui tendo a oportunidade de poder compartilhar com outras pessoas aquilo que a gente acredita e o que a gente pensa, eu acho que eu gostaria de poder também falar um pouco mais nesse sentido. Se existem pessoas que consequentemente vão assistir o vídeo e que têm desafios com isso, eu sinceramente desejaria que essas pessoas pudessem buscar conselho com os líderes da igreja, com as pessoas que são próximas dele, porque eu não sei como é viver com um conflito como esse, e eu sei que existem... Eu sou uma daquelas pessoas que demorou muito tempo para poder entender como respeitar as pessoas que têm esses desafios, e eu sei de que existe aquela repúdio, existe aquele preconceito, toda aquela questão, mas eu acho que quanto menos passar com essas coisas na cabeça, passar com aquela dúvida, aquele desconforto, as pessoas vão me odiar, etc, e vivendo com toda aquela pressão, eu acho que isso guia para caminhos muito perigosos. E eu acho que é bom, se a pessoa que você mais confia é sua mãe, fala com sua mãe. Se a pessoa que você mais confia é o seu pai, fala com seu pai. Se puder conversar com o líder do sacerdócio, faz isso. Porque eu acho que quanto mais rápido você externaliza essa questão, você fala sobre as dificuldades que você tem. Assim, nós não temos dificuldade com esse fator específico, como a homossexualidade, mas e isso se aplica para qualquer pessoa. Se o seu problema não for homossexualidade, mas existe uma questão que você precisa conversar com o seu bispo, não mede esforço para fazer isso. Eu acho que o Senhor escolheu pessoas específicas para poder dar a eles a oportunidade de poder ser juízes, como um bispo, como o presidente destaca, para poderem saber como administrar e cuidar dos filhos dele aqui na terra. Então, eu acho que é fundamental poder lembrar disso. Se existe alguma coisa, se seu problema for pornografia, se seu problema for homossexualidade, se for dúvida sobre feminismo, como a gente estava falando, se for alguma coisa nessa questão, conversa com eles. Tudo que te afasta desse padrão estabelecido por Deus do casamento entre homem e mulheres, todos os desafios que existem em volta desse tema de um relacionamento saudável entre homem e mulher, os bispos podem ajudar. Os pais podem ajudar, os amigos amorosos podem ajudar. Você não está sozinho ao lidar com isso. Se você tem desafios ao tratar esse tipo de pessoa,
que são os seus irmãos e irmãs, também talvez você tenha que falar com essas pessoas para mudar a sua E perspectiva. reconheça as perguntas, corra atrás, que nem a gente falou, o caminho, a receita, os ingredientes que o Senhor deu pra gente é o mesmo. Então, reconheça, você tem essas perguntas, você tem essas dúvidas, procura as pessoas que você sabe que pode te ajudar a clarear a mente, porque muitas vezes a gente acha que a gente está preso numa situação onde a gente não pode se abrir, não pode falar com ninguém, ninguém entende a gente. A gente tem que aprender também a confiar naquelas pessoas que você sabe que te ama, que tem autoridade para receber uma revelação para te ajudar de uma maneira. Não vai receber a revelação por você, porque cada um recebe a sua própria revelação, mas vai pelo menos te clarear, vai receber um certo guia para você, entendeu? E Jesus Cristo é o ponto central de tudo, pessoal. Para terminar, queria Com dizer certeza. isso. Ele é o ponto central do casamento, ele é o ponto central para vencermos nossas dificuldades também, quaisquer que sejam. Conte com o seu Salvador. A graça dele basta para nos ajudar. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o like, os Comenta. comentários. Como sempre, a gente sempre incentiva os comentários positivos e também sugestões, né, para melhorar. Estamos Sim. aí. E nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.